Muitos dos profetas antigamente queria ouvir as revelações que nós temos hoje pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Muitos daqueles do Antigo Testamento queriam ter o que nós temos hoje, o alimento que nós temos hoje pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo que o Senhor Jesus Cristo vem nos ensinando a cada dia. E muitos dos antigos, muitos profetas queriam estar hoje em nosso lugar, porque naquele tempo eles queriam ter o Espírito Santo, mas ainda não era o tempo do Espírito Santo estar sobre esse povo. Então tudo era pela fé que eles tinham, pela palavra, pela fé que eles andavam a caminhos, andavam fé por fé, mas não tinha a revelação do Espírito Santo. Eles tinham a palavra de Deus, mas a revelação aconteceu após a vinda do Filho de Deus, porque a própria palavra nos ensina que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, através do Filho que hoje nós conhecemos a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos o Filho de Deus que veio para nos salvar. E através dele nós conhecemos a Deus, o Deus que fez o céu e a terra, sendo ele o mesmo Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo, porque antes que tudo existisse, ele já existia para vir nos salvar, porque o Senhor deu ao homem tudo aquilo que necessitavam para viver, mas o homem falhou, o homem desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu a ordenança que o Senhor Deus tinha dado. Assim entrou o pecado no mundo por um homem, e por um homem entrou a vida eterna, que é pelo Senhor Jesus Cristo. E eu vou falar dessa palavra nesse momento, com o poder, as revelações do Senhor Jesus Cristo. A palavra hoje se encontra em Lucas 10, a partir do 20. Irmão Nelson, falando do Evangelho ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeito os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só, é para nós alegrar, porque os nossos nomes têm que estar escritos nos céus com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito aqui para não nós se alegrar com as coisas, com os espíritos, mas alegrai antes por estar os vossos nomes escritos no céu. Olha que importância, quando nossos nomes estão escritos no céu, quando estão escritos com a palavra do Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, e nós se entregamos inteiramente para o Senhor Jesus Cristo fazer a obra que Ele nos tem para com nossas vidas, porque nós necessitamos não da obra do homem,
da obra nossa mesma, mas nós necessitamos da obra que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, a obra da vida eterna, a obra que está escrito pelo Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos ser entregue inteiramente para o Senhor Jesus Cristo, para que o nosso nome esteja escrito no céu, para nós vivermos uma vida em santidade com o Pai e com o Filho. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Olha só, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é do céu e da terra. Ele tanto está no céu como está aqui na terra. Para aqueles que estão hoje aqui nessa terra, mas deu a sua vida, entregou a sua vida para ser escrito no céu, hoje nós aqui nessa terra somos enviados do Senhor Jesus Cristo para uma vida vindoura, para a eternidade. Ainda que estamos aqui na terra, o que importa tudo isso? Importa que nossas vidas está sendo guiado pelo Espírito Santo, pela palavra, pela vida que o Senhor nos deu, porque o Senhor entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver essa vida bendita, essa vida santa, essa vida bem-aventurada com o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Olha, ele escondeu essas palavras, escondeu essa vida para os sábios e inteligentes, para aqueles que buscam da palavra, aqueles que entendem que o Senhor Jesus Cristo é a verdade, é a vida, é a eternidade. Essas são as pessoas sábias e inteligentes que vivem pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem mais: e as revelastes às criancinhas. Quando tem aí uma criancinha falando da palavra, ou você vê uma criancinha, essa criancinha foi posto pelo Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor fala que as criancinhas, essas criancinhas que vivem, elas vivem para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser como uma criança, que hoje nós precisamos ser como uma criança, porque uma criança hoje mesmo, eles estão junto com uma outra criança, eles ali muitas vezes conseguem fazer algumas coisas que deixam uma criança um pouco irada com a outra, mas daqui 1 minuto, 2, já estão tudo dando risada, felizes. Assim é a palavra do Senhor, para que nós sejássemos como uma criança, porque muitas coisas acontecem no dia a dia do nosso viver. Muitas coisas acontecem, mas a palavra nos ensina que é para nós não ter ódio de ninguém, não ter raiva de ninguém, porque é para nós olhar como uma criança para criança, não como homem raivoso, nervoso, que não querem deixar do ódio um do outro, mas continua odiando quando acontece alguma coisa em comum, porque nós somos pessoas que causam problemas no dia a dia, mas não é para nós ter ódio do nosso irmão, ódio das pessoas, é para nós sermos como uma criança, que todo momento pode acontecer alguma coisa, mas todo momento nós temos preparado com o Senhor Jesus Cristo, como uma criança, com a paz e o amor que essa criança tem um com a outra criança, sem nenhum ódio no seu coração. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Tudo por meu Pai